vão debater conosco, vão dialogar conosco sobre uma visão que se constrói, né, de uma diversidade que seja estratégica, que seja interseccional, né? Sim? Eu vou pedir para você repetir essa parte que a gente vai iniciar agora. Ele está configurando e agora começou ao vivo, tudo bem? Tá certo. Tudo bem. Olá a todos e todas, boa tarde. Nós vamos dar início agora ao diálogo sobre o Guia Exame de Diversidade, uma parceria que temos com a revista Exame, com o Movimento Mulher 360, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, o Fórum Empresas e Direitos LGBTI+, e a Rede Empresarial de Inclusão Social. Nós agradecemos à revista Exame pela segunda edição desse guia, que é um importante reconhecimento das empresas que atuam no sentido de ampliar a diversidade e promover a inclusão no país. Nós, do Ethos, né, e acredito que todos os parceiros que estão aqui representados, entendemos que a mídia e as editorias de negócio têm um papel muito relevante no sentido de mostrar e dar visibilidade às ações empresariais nesse sentido. Também quero agradecer a presença, né, dos parceiros que eu mencionei anteriormente, que estão aqui representados, que vão debater, dialogar conosco sobre o que as empresas estão construindo, os caminhos, as soluções, né, no momento em que a gente vem, né, numa segunda edição de um guia de diversidade no Brasil, e que num ano em que a gente se depara com uma pandemia e com todas as consequências que ela gera, né, para as empresas, para a economia, para a sociedade, o agravamento das desigualdades. Então, a ideia é que a gente consiga, nessa próxima hora, 1h30, dialogar e conversar sobre várias dessas questões. Eu vou explicar um pouco da dinâmica. A ideia é que eu apresente alguns desses dados, né, os dados que são resultantes desse processo do exame, e a partir daí nós iniciemos um diálogo, né? A ideia é que cada um dos representantes aqui dessas iniciativas e os nossos parceiros falem um pouco, tragam uma visão, uma exposição inicial, e a ideia é que a gente vá dialogando e vá aprofundando aspectos, enfim, né, vá construindo um diálogo, uma visão, né, de uma diversidade que é o que essa iniciativa defende, né, que ela seja estratégica, que ela seja interseccional. A gente está fazendo a transmissão dessa atividade pelo YouTube, então, quem tiver interesse em fazer algum tipo de sugestão, algum comentário ou alguma pergunta, também pode nos encaminhar por meio do chat do próprio YouTube. E eu também gostaria de avisar que a gente está aguardando um intérprete de Libras para nos acompanhar durante essa sessão, né, e sendo possível, essa pessoa vai se juntar a nós aqui durante essa transmissão, ok? Eu vou iniciar, então, fazendo uma apresentação. Eu vou pedir para a Cibele, que está nos ajudando aqui a liberar o compartilhamento da tela, para apresentar alguns dos dados que são resultantes do processo do guia, né, que teve início no ano passado, no segundo semestre do ano passado, e cujos resultados foram divulgados agora no início de junho, numa edição da própria revista Exame. Então, nós tivemos no Guia Exame de Diversidade 2019-2020 a participação de 96 empresas, das quais 81% informaram ser empresas de grande porte, 15% em médias empresas, 4% entre micro e pequenas empresas, de 18 setores diferentes, né? Um fato sobre o perfil dessas empresas que é muito importante destacar é que continuam sendo empresas, em sua maioria, engajadas com iniciativas
públicas, né, como fóruns e iniciativas de promoção da diversidade, como o Movimento Mulher 360, como a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, como a Rede Empresarial Empresarial de Inclusão Social e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Né? Esse engajamento e essa participação é uma característica muito forte dessas empresas que participaram de apuração, e a partir dessa apuração são determinados os resultados, né? Os destaques setoriais, os destaques por recorte e a melhor história, que é a empresa do ano. Esse ano nós tivemos como destaques nos recortes de mulheres Avon, Santander e Accenture, com relação às pessoas com deficiência, Sodexo, Natura e Schneider Electric, no recorte étnico-racial, Santander, Avon e White Martins, e para a questão das pessoas LGBTI+, PwC, SAP e Carrefour. Todas essas informações estão disponíveis também na matéria, né? Ela está disponível nesse link no site da revista Exame. Aqui não vai dar para ler exatamente, mas nessa matéria é possível encontrar também informações sobre as empresas, cada destaque setorial, né, de cada um dos 18 setores, e as empresas que tiveram uma boa pontuação em cada um dos setores também. É importante acompanhar e perceber que a gente tem, né, e é muito interessante observar que a gente tem uma evolução de fato, né, uma ampliação e uma diversificação também setorial na participação e nos resultados, né, no desempenho acima da média, né, que é esse critério de definição das 52 empresas que fazem parte dessa lista. Quando a gente perguntou para as empresas, né, por que elas valorizam a diversidade e inclusão, 91% delas afirmaram buscar resultados positivos para os negócios, né? Isso é muito interessante observar, isso é bastante similar ao que a gente teve na primeira edição do guia, né? Muitas empresas entendem que a diversidade e a inclusão, elas geram resultados positivos para os negócios, né? 90% com um olhar sobre a melhoria no clima organizacional, na atração e retenção de talentos, 84% apontando o aumento da produtividade, e algo que aumentou nessa edição, que foram 77% das empresas apontando que a diversidade e inclusão também geram resultados para o desenvolvimento de produtos e serviços, para uma maior inovação, né? Na edição anterior, na primeira edição, 58% das empresas respondiam que tinha alguma relação com o desenvolvimento de produtos e serviços. Quando a gente trata das metas, 52% das empresas, né, na edição anterior, 41%, aumentou então, incluem metas de promoção da diversidade e inclusão na avaliação dos executivos. E Ana, desculpa te interromper, mas eu estou aqui no canal do YouTube, tem 52 pessoas que estão num link onde o vídeo não começou. Então, elas estão perguntando qual é o outro link, porque alguém disse ali que é outro link, né? Então, agora está diminuindo, mas ainda tem 40 pessoas. Eu não sei se alguém está olhando isso lá no canal do Ethos no YouTube, viu? Obrigada, Daniel. Sibeli, você pode nos ajudar? Mas ainda tem 40 Oi, Ana, eu vou verificar aqui. Eu entrei pelo meu celular e está mostrando como ao vivo. Aí eu já te dou um retorno. Tá. Eu vou, então, pausar aqui para
Oi, Ana. Passei aqui no link, no chat, o link correto, e aí o pessoal está migrando para o que está ao vivo no YouTube do Ethos. As pessoas perderam, então? Então, porque quando transmite online, ele já inicia automaticamente, e aí acho que todo mundo já entrou em um link que foi criado pelo pessoal de comunicação. Então, porque quando transmite online, ele já inicia automaticamente. E aí acho que todo mundo já entrou em um link que foi criado pelo pessoal de comunicação. Nós paramos um pouco a transmissão por conta do que o Daniel trouxe, né, que existem pessoas em um link diferente. Nós estamos ajustando isso e logo mais eu dou sequência à apresentação. Ô, Ana, se permite minha sugestão da gente continuar, porque agora as pessoas estão migrando para cá, e eles estão vendo uma tela parada, entendeu? A gente tem que dar continuidade. Então, vou continuar a apresentar, né, os dados referentes ao Guia Exame de Diversidade 2019-2020. Quando a gente aborda a questão das metas, 52% das empresas afirmam incluir metas de promoção da diversidade e inclusão na avaliação de executivos, né? Na edição anterior, nós tínhamos 41% das empresas afirmando fazer isso, né? E 61% das empresas não incluem aspectos de reconhecimento dos resultados de promoção da diversidade e inclusão em seus programas de remuneração variável, né? Isso quer dizer que 39% das empresas incluem, né, aspectos de diversidade e inclusão nos seus programas de remuneração variável, né? E a gente também verifica aí uma evolução, né, um aumento de formas e estratégias que as empresas vão desenvolvendo internamente para garantir um maior engajamento, um alcance maior dos resultados vinculados à diversidade e inclusão, né? Um outro ponto que a gente consegue concluir a partir dos dados é que gênero ainda aparece, né? A questão das mulheres aparece ainda com maior prevalência entre as empresas, né? Mas é importante destacar que o compromisso com uma maior diversidade, uma diversidade mais ampla, também está crescendo, né? Então, 68% das empresas indicam ter metas para reduzir a desproporção dos cargos ocupados por homens e mulheres em quadros gerenciais executivos. 40% das empresas afirmam ter metas para reduzir a desproporção dos cargos ocupados por negros e brancos em quadros gerenciais executivos, e 30% das empresas indicam ter metas para a redução dos cargos ocupados por pessoas com e sem deficiência em quadros gerenciais executivos. Quando a gente compara com os dados do ano anterior, a gente verifica também, né, uma ampliação. Se no primeiro momento as empresas não estavam se dedicando a isso ou estabelecendo metas, agora a gente vê que há uma ampliação, um maior número de empresas se dedicando a essa questão, né?
E, por fim, acho que vale trazer essa informação, né, sobre os 4 recortes de diversidade. A gente verifica que uma prática que a gente pode dizer que ela está bastante consolidada é a que está relacionada à conscientização interna sobre a diversidade, né, quando a gente vê que são números aproximados de 90%, né, de empresas que têm campanhas de conscientização sobre a questão das mulheres, dos negros, das pessoas com deficiência e pessoas LGBT+, né? Quando a gente olha para a comunicação, para ter uma visibilidade positiva e não estereotipada também, a gente tem altos índices de empresas buscando isso para esses 4 reportes que são mais destacados no guia, né? Uma outra prática que aparece como bem desenvolvida está relacionada à criação dos grupos de afinidade, né? Grupos de afinidade para o público, né? Nós temos a inclusão da diversidade, né? Do compromisso com a não discriminação e com a diversidade nos códigos de conduta, né? Também como algo que aparece de forma consistente por parte das empresas. E aí a gente tem alguma diferença quando a gente olha para a questão dos relatos, né, dos resultados em diversidade, que vai caindo um pouco quando a gente olha para a questão LGBT+, com a questão étnico-racial, né, que está muito ligado também ao fato de as empresas já terem estabelecidos programas para contratação, contendo indicadores, metas e meios de acompanhamento de mulheres, negros, pessoas com deficiência e pessoas LGBT+, né? A gente tem aí uma diferença grande, né, de empresas que ainda não estruturaram programas com foco no público LGBT+, na questão também racial, com foco na questão da inclusão da população negra, né? A gente vê uma diferença bastante significativa aí, né? E um tema que a gente até entende que ele leva mais tempo mesmo para ser desenvolvido é o apoio ao empreendedorismo feminino, ao empreendedorismo negro, às pessoas com deficiência e ao público LGBT+, que tem, né, contratar empresas que sejam administradas por esse público, né? A gente verifica que ainda não se destaca como uma prática desenvolvida pelas empresas. A ideia agora é que a gente possa ir para o nosso diálogo, né? Então, eu trouxe esses dados e essas informações para, de alguma forma, né, nos colocarmos numa mesma página com relação aos resultados gerais, né, consolidados do guia Exame de Diversidade. É interessante ver que, né, tanto quando a gente verifica o número de empresas que esse ano conseguiram ser reconhecidas, né, que superaram a média mínima, o desempenho mínimo a ser atingido, a gente vê que houve um aumento nesse sentido. Quando a gente isola as empresas que participaram da primeira e da segunda edição, também a gente verifica que há uma evolução no desempenho dessas empresas, né? É bastante interessante observar isso acontecendo no período de um ano, né? E isso é uma boa notícia, de que a gente tem, né, da primeira edição para a segunda, a gente já conseguiu ver melhoria nos dados gerais, nos dados das empresas, né, e a evolução delas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda há um caminho longo a ser percorrido, né, porque os desafios mais significativos, que são aqueles de maior diversidade em cargos gerenciais e executivos, eles permanecem, né, mas o que está, né, ou pelo menos estava ali sinalizado no momento em que as empresas apontaram, fizeram a sua autoavaliação, é de que elas estão estabelecendo compromissos e que esses resultados, eles virão em longo prazo, né? Virão se e apenas com a manutenção e o fortalecimento das iniciativas corporativas de diversidade e inclusão pelas companhias, né? Então,
acho que é interessante, a gente tem a intenção de dar continuidade a esse trabalho, né? Então, a ideia é a gente também discutir hoje sobre o que está por vir, né? Eu vou começar, então, passando a palavra para a Margarete, né? Acho que eu comentei isso logo quando eu comecei, falando que o processo do guia, nós estabelecemos, né, o guia que teve os resultados agora divulgados em junho, ele começou, todo o processo começou no segundo semestre do ano passado, né, no momento em que a gente tinha uma outra realidade, né, a crise sanitária, a crise política, a crise econômica e o agravamento da desigualdade mudam significativamente, desculpe, esse cenário, né? E aí, Margarete, eu gostaria de ouvir de você como, na sua opinião, fica a diversidade e inclusão nesse sentido. O que as empresas podem fazer, o que elas, na sua visão, devem fazer. Olá, boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Ana, e ao Instituto Ethos e à Revista Exame pela iniciativa. Tem sido uma iniciativa muito poderosa, né, para apontar direções, iluminar caminhos, e a gente está muito feliz de poder estar participando junto com meus parceiros e amigos aí que trabalhamos em todas as frentes, e trabalhamos muito juntos também, afinal de contas a gente fala o tempo todo de interseccionalidades, né? Então é muito prazeroso o processo, né, de construção do guia, participação nas reuniões mais técnicas, até ver os resultados e esses desdobramentos das conversas. Então, super obrigada, estou agradecida por poder estar aqui no grupo e o Movimento Mulher está sendo representado, né? O que eu tenho visto e até conversado em muitas lives, e a imprensa tem perguntado muito, né, como que fica a diversidade e inclusão no momento da pandemia, é tratado como não essencial, né, as empresas estão cortando, né? Na verdade, eu não consigo fazer uma leitura uníssona do mercado, né? O que eu vejo é que, de acordo com a maturidade que a empresa vinha tratando o tema de diversidade e inclusão em todos os seus pilares, ela lida com essa situação da pandemia, da crise, né? Do momento vulnerável, né? Dos negócios e das pessoas de outra forma com esse tema, né? Então, as empresas, aquelas que já tinham um trabalho consistente, aonde elas não só queriam ser percebidas, mas já eram, né? Eu gosto de falar, a proposta de valor da minha consultoria, ela trabalha com ser e ser percebido, que é um pouco os desejos das empresas, né? Ser verdadeiramente diverso, inclusivo, ou socialmente responsável, e tem um tanto de outras que quer ser percebida como diversa, ou inclusiva, ou socialmente responsável, né? Essas que só querem ser percebidas e que verdadeiramente não tinham, né, de forma genuína, linkado a questão da diversidade e inclusão diretamente com o negócio, com os valores, com a essência do trabalho, com a liderança engajada, isso já fazendo parte, né, entremeando toda a cultura da empresa, aquelas que já tinham esse trabalho dessa forma, elas mantiveram, porque inclusive entendem que diversidade e inclusão, seja as ações internas, as ações afirmativas, as consultorias, os workshops focados no avanço da jornada da diversidade e inclusão, ele não caiu no acostamento dos não essenciais, muito pelo contrário, né? O momento de se trabalhar com as pessoas e os colaboradores no centro de tudo, né? Portanto, a inclusão, a empatia, o acolhimento só fortalece as empresas nesse sentido. Aquelas que vinham trabalhando, né, meio que namorando o tema, muito mais preocupada em serem percebidas como diversas e inclusivas, mas não efetivamente dedicando tempo, recursos, equipe para essa transformação, essas sim consideraram o tema não essencial e cortaram as iniciativas, né? Isso que eu percebo. Esse grupo de empresas que se inscrevem e que ganham, né, são citadas no ranking do Guia Exame de Diversidade, é bom sempre a gente dizer que elas são a nata das empresas conectadas com a questão da cultura, tanto socialmente responsável como diversa e inclusiva. Então, e sempre há o risco de a gente falar as empresas brasileiras, né, nos referindo a elas, e, na verdade, essa é a camada das empresas que verdadeiramente estão fazendo um trabalho efetivo e transformador. O mundo empresarial brasileiro ele é imenso, né, juntando aí pequenas, médias e grandes,
e a grande maioria ainda está iniciando esse trabalho. Então, essas empresas que já estavam trabalhando e que estão no guia citadas, o que eu, conversando com elas, e muitas eu tenho um relacionamento diário, até ampliou e incentivou as ações de inclusão, de empatia, a questão do home office, no caso de gênero, né? Questões novas surgiram, né? Como o home office com empatia, a questão da dupla jornada virou tripla, a questão do feminicídio, da violência, tem questões específicas de gênero que ficaram muito pungentes nesse período, e o que eu acompanhei e até auxiliei muitas empresas no caminho é até agregarem novas ações nesse sentido. Então, grupos de apoio multidisciplinar para os colaboradores em casa, lidar com essa questão de forma muito inclusiva, a questão de mães e pais, né? A questão das crianças e o home office tem sido um desafio imenso, então criando soluções aí conjuntas para lidar com essa questão, porque essas já estão num patamar onde não tem volta, né? A sociedade, a mudança de comportamento da sociedade, e aí se inclui o cliente, né? Ou a audiência, quando a gente fala de publicidade, todos já têm a exigência em todos os stakeholders, né? Hoje, o consumidor exige uma mudança da empresa em relação à diversidade e inclusão, o acionista pressiona, o funcionário, a sociedade, é um caminho sem volta para quem iniciou essa jornada. Agora, aquelas que estavam começando a se movimentar nesse sentido, essas sim podem ter excluído aí a intenção de iniciar um trabalho, verdadeiramente investir e transformar. O que eu tenho visto é que as empresas diversas e inclusivas vão, com certeza, saírem mais fortalecidas depois dessa pandemia, com uma equipe mais unida, com a questão da inovação, que é muito necessária agora, né? A colaboração, são todas as palavras-chave, né? que empresas diversas e inclusivas exercem no dia a dia com as suas equipes, e as palavras-chave para superar aí o desafio depois desse momento mais pandêmico, né? Obrigada, Margarete. Acho que é muito importante assim, destacar isso que você traz sobre, durante muito tempo, né, e acho que a gente tem estudos, tem pesquisas que demonstram, né, o quanto a diversidade, ela favorece um maior desempenho, né, essa questão da criatividade, da inovação, né, e chegou o momento de isso ser, de fato, testado, né, e comprovado por um grupo maior de empresas, né, então isso é interessante destacar da sua fala. A gente vai seguir, então, com as exposições iniciais, eu vou passar a palavra para o Daniel, né, acho que para comentar de uma forma mais geral, né, sobre os resultados que foram apresentados, e, ao mesmo tempo, trazer a visão, né, a visão que ele tem, que o CERT tem, sobre a questão do recorte étnico-racial e como as empresas vêm se comportando, né? Acho que é importante trazer aqui, nesse caso, um outro dado, né, sobre a questão do recorte étnico-racial, que quando a gente vai abrindo no guia, né, vai trazendo, pedindo mais informações, a gente tem um número ainda baixo de empresas com metas específicas para ampliar o número de profissionais negras e negros em nível de supervisão gerencial e executivo, né? 23% para o nível de supervisão, 24% para o nível gerencial e 17% para o nível executivo, né? Quando a gente pergunta se as empresas se tem, né, se elas têm observado a ascensão de cargo dos profissionais que fazem parte, né, profissionais negros que fazem os seus programas de desenvolvimento, a gente tem um número de 17% de empresas afirmando que sim, já houve uma movimentação e uma ascensão de no mínimo 50% isso, né, porque a gente acaba se deparando com programas de empresas que estão muito voltados para o momento inicial, então
as empresas acabam desenvolvendo programas para estagiários, para cargos, né, de início de carreira, e a gente não percebe essa evolução nos diferentes níveis hierárquicos, né? E acho que também é importante te ouvir sobre esse contexto, né, em que a discussão sobre racismo toma mais proporção aqui no Brasil e no mundo, né? Então, queria te ouvir sobre, na sua visão, na visão do CET, qual é o papel que as empresas podem desempenhar, né? Tanto para uma maior evolução e um impulsionamento das ações com foco na população negra, como também, né, se engajar efetivamente para trabalhar numa luta antirracista. Obrigada, Daniel. Bom, boa tarde novamente. Primeiro, parabenizar toda a equipe pelo trabalho. Visível, né, pelos números, o quanto o engajamento aumentou em todas as dimensões de diversidade e o quanto há um trabalho pela frente, mas a gente já vê frutos, né, em pouco tempo, inclusive do Gui Exame, né, que vai aí na sua segunda edição, mas que a gente já consegue ter um panorama, e isso tudo é fruto de um trabalho que aponta vários parâmetros aí que a gente pode mensurar, né, pelos quais a gente pode mensurar como vai se dar essa evolução no Brasil, nas grandes empresas, principalmente. E, bom, eu diria que uma das questões que me parecem importantes trazidas por esses dados é que a questão racial, pelo menos do ponto de vista da conscientização e da discussão em si do tema, deixou de ser um tabu. E isso é muito importante no brasileiro, porque a gente sabe historicamente a força do mito da democracia racial na construção de uma narrativa que o Brasil criou para o mundo, não é? Então, embora não houvesse muitos exemplos aqui a se dar no mundo, para o mundo, né, digamos, e, enfim, no momento em que o Brasil ainda exportava pouca coisa em termos de uma diversidade de soluções, digamos assim, ou mesmo produtos, né, o Brasil se avocou aí a narrativa de que ele então exportaria a diversidade, principalmente racial, né? Que se não houvesse, digamos, uma outra solução que o Brasil pudesse apresentar, essa era a solução que se apresentava para o mundo, né? Que aqui havia uma democracia racial. E isso faz com que, por muitas décadas, né? E a gente está falando da década de 30, principalmente com o Casa Grande Senzala, né? Livro do Gilberto Freire, até hoje é um dos mais traduzidos, né, para fora do Brasil, em outras línguas, mas isso cria um silêncio do ponto de vista da discussão do racismo no Brasil e de todas as suas consequências, inclusive no trabalho, que é por onde ele começou. É importante a gente lembrar que, no caso brasileiro, inclusive, a matriz de desigualdade que o Brasil tem, ela se inicia pelo racismo, né? Hoje se fala muito do racismo estrutural. Na verdade, a meu ver, inclusive, isso é até um pleonasmo, digamos assim, porque o racismo em si ele é estrutural, porque ele hierarquiza valores de vidas, hierarquiza existências, e assim ele permeia tudo. Mas é pedagógico falar racismo estrutural, porque lembra que, diferente da discriminação racial que pode acontecer em um episódio, o racismo em si é um sistema de opressão que acaba se capilarizando em vários setores, e principalmente no trabalho, voltando a dizer que é por onde ele começou aqui no Brasil, né, e em outros países, por conta da escravização de pessoas negras africanas, né, trazidas para cá. Isso se reflete até hoje, então é importante ter digamos, este ganho que a gente vê no setor empresarial, de deixar de ser tabu o tema, né? Agora, a partir daí tem vários avanços que também os números vão mostrando para a gente aí no guia de diversidade, o quanto
que vai ser possível mensurar e de onde partimos, né? Quando a gente pensa, como falava a Ana, nesses desafios, por exemplo, a gente tem que 17% das empresas afirmaram que os negros participam de cursos de desenvolvimento de carreira, apenas 17%, não é? Então, ainda há digamos, uma força maior, uma energia maior focada na inserção, e essa inserção principalmente no patamar de estágio. Por isso que é importante, né, que a empresa que é destaque, em primeiro lugar, de equidade racial, que é o Santander, esteja investindo em mentoria para ascensão, não é? Porque isso, e aí vários estudos vão mostrar, Harvard Business Review tem um estudo sobre mentoria para populações minorizadas, o quanto é importante, inclusive, a participação não só de mentores negros, de populações minorizadas, mas de mentores brancos, homens brancos que normalmente estão em posições de liderança, né, tradicionalmente nas empresas, o quanto é importante esse engajamento, que é uma coisa que é mais comum em países que têm uma tradição maior de trabalho e equidade racial nas empresas, como os Estados Unidos, né? Essa é uma discussão que acontece mais, e não à toa, porque quando a gente olha para a sociedade, a gente vê também nos protestos, né, nesses acontecimentos recentes, no caso do George Floyd, mas vários outros, o quanto há hoje um legado do movimento de direitos civis naquele país, que permite que a gente tenha pessoas brancas e negras indo às ruas massivamente, né, não tanto agora por conta da pandemia, mas de uma maneira mais, digamos, plural, né? Não só os negros indo à rua, mas também pessoas brancas, o quanto isso é importante para que a questão não fique num gueto, né? Não fique só dos negros, e sim de todos, afinal, um desafio das sociedades hoje como um todo. Então, esse é um tema que me parece importante enfocar e que a gente percebe aí uma evolução a partir do guia. Também é importante lembrar isso que a Margareth estava falando anteriormente, né, da questão do teletrabalho hoje, que tem um desafio maior para a população negra, já que a inclusão digital é diferente, né, em relação à população negra e a outras populações, porque a gente tem um número muito grande, por exemplo, de pessoas negras, saíram pesquisas recentes, pessoas negras que entram na internet apenas com o celular. O que é trabalhar, né, numa complexidade de tarefas, de necessidades de funcionalidades, etc., só com o celular e normalmente numa internet de menor força, né, de menor velocidade. Então, isso tudo precisa ser uma preocupação nesse momento também de pandemia, né, das empresas, é fundamental ter um olhar para isso. E algo que a gente vem se preocupando em discutir no CERT, que é o pós-pandemia também, né? A gente tem no nosso conselho, inclusive, um economista, né, que é do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, que estuda a temática racial há muito tempo, né? Ele é um homem branco, pesquisador do tema, e que vem falando sobre o quanto vai se impactar em termos, inclusive, de emprego formal, né, nesse momento pós-pandemia, e que a gente sabe pela história das crises o quanto esse impacto é diferenciado, né? Então, se a gente vai ter um impacto grande do ponto de vista formal, que dirá do informal e de quem já está desempregado, né? São, digamos, os espaços onde a população negra é sobre-representada. Então, é necessário, é fundamental, né? E eu vi esses dias um artigo do Caio Magri, né? Acho que na Folha, no UOL, né? Onde ele tem um blog, falando justamente da importância de se manter as ações afirmativas para a equidade racial nesse momento, em função deste impacto, né? Que a crise gera de forma diferenciada. Então, quero me somar aí ao que ele falou, porque, de fato, isso é fundamental. E é importante, então, pensar para além da inserção, na ascensão também, né? Senão a gente fica no que eu brinco, às vezes, no mito da inserção, como se só a inserção como estagiário, estagiária, pudesse dar conta
não é, da equidade racial, e a gente sabe que tem muito trabalho para se fazer em várias dimensões da empresa. E, por fim, dizer que esse momento já vem sendo de um grande impacto, né, também do ponto de vista da saúde. A gente tem tido essa preocupação também, estamos com projetos justamente para dialogar e fortalecer nas periferias também digamos, esforços contra os impactos econômicos, não é, que também vão surgir e que já surgem a partir da saúde, né, porque as famílias também são impactadas economicamente em função de pessoas que adoecem, mas também a questão da letalidade do vírus, que tem sido muito maior, né? A gente viu aí que 62% digamos, é a taxa maior de probabilidade de letalidade de negros nas periferias, né? Na cidade de São Paulo como um todo, mas em certas periferias como a Brasilândia, a Sapopemba, chega a 10 vezes. Então, é necessário, sim, um esforço, é um momento que a gente precisa estar atento para isso, e o quanto isso repercute e repercutirá nas relações de trabalho. Eu concordo inteiramente com o que foi falado pela Margarete. Eu acho que as empresas que têm um trabalho já consolidado tendem a ter essa continuidade, e isso é fundamental para que a gente tenha uma continuidade, e inclusive na indução de outras empresas, que eu acho que é um grande ganho do guia, e aí a palavra guia é muito forte nesse sentido, de poder induzir as demais empresas que ainda não estão nesse rol que foi mencionado pela Margarete, das que já estão fazendo um trabalho consistente. Então, queria deixar isso inicialmente para depois a gente poder conversar mais. Obrigada, Daniel, né, que percorreu vários temas, né, várias questões que são muito relevantes de a gente discutir. Eu já vou passar para a Ivone, para a gente ter um tempo, né, também para voltar para algumas das questões que o Daniel trouxe, que a Margarete também trouxe, mas acho que vale destacar essa questão da manutenção das ações afirmativas, né? No momento de dúvida, se há dúvida, né, manter as ações afirmativas. Acho que esse é um recado importante para passar para as empresas, né? E aí eu vou passar a palavra para a Ivone, pedindo para ela também comentar, né, a percepção, a avaliação que ela faz dos avanços que estão sendo apontados no guia, né, e também para ela trazer, né, nesse momento que a gente está vivendo, o que ela vê como a resposta das empresas a partir de agora. Obrigada, Ivone. Boa tarde. Também quero parabenizar muito o esforço constante, né, e obstinado do Instituto Ethos e o envolvimento desde o início no Guia Exame de Diversidade, todas essas iniciativas que promovem a elevação do profissionalismo na gestão das pessoas, na equidade de oportunidades, né? A gente tem grande admiração e muita honra de poder contribuir com esse processo junto do Instituto Ethos. Eu vou falar especificamente sobre a questão das pessoas com deficiência, e a gente tem muitos aspectos que a gente pode observar aqui. Um deles, na semana passada, a OIT fez um webinar pela América Latina abordando exclusivamente o tema da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, né? E ela trouxe a questão de que o Brasil, ainda que esteja caminhando a passos muito lentos na inclusão da pessoa com deficiência, tem, por conta da legislação, né, da lei de cotas, que define um percentual para a contratação de pessoas com deficiência, tem um avanço, apresenta um avanço em relação aos demais países da América Latina, que 70% das pessoas com deficiência trabalham mais informalmente e que estão agora nesse cenário de isolamento, de crise sanitária, em extrema vulnerabilidade. Isso se reflete também no Brasil. A gente tem acompanhado, junto com o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho,
as demissões, né, nesse período do Covid. Então, a gente tem, assim, em dezembro do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 500 mil pessoas com deficiência empregadas formalmente. Nesse período, no estado de São Paulo, nesse período de isolamento desse ano, desse primeiro semestre, das pessoas, do total de pessoas demitidas, 1% das pessoas com deficiência também foi demitido, e 1% é justamente o que já representava esse percentual no conjunto de trabalhadores, né? Então, isso significa que não está havendo um movimento coletivo de retenção das pessoas com deficiência, e elas são colocadas numa situação de extrema vulnerabilidade, né? E mesmo tendo esse avanço de ter a legislação que define o percentual de pessoas com deficiência de 2% a 5%, nós temos assim constantes movimentos de tentativas de derrubada dessa legislação. Em dezembro do ano passado, nós tivemos um projeto de lei, que era o 6159, e que entrou em regime de urgência no Congresso para derrubar a lei de cotas para ser votado em 5 dias, né? Isso gerou uma grande movimentação da sociedade, das pessoas com deficiência, e eu trouxe esse assunto aqui porque eu já vou linkar em outro. E conseguimos, a partir desses movimentos, fazer a retirada do regime de urgência, mas o projeto continua tramitando no Congresso, né? Então, mas o que surgiu de interessante a partir dessa mobilização foi que começaram a surgir começou uma renovação no movimento das próprias pessoas com deficiência, e começaram a surgir vários movimentos, organizações, o fortalecimento daquelas que já existiam. Isso é muito interessante, que daí as próprias pessoas com deficiência começaram a pressionar tanto o governo quanto a sociedade para a criação de novas políticas públicas. E falando até em interseccionalidade, né, foi lançado na semana passada o programa Todas em Rede, que é um programa que atende às mulheres com deficiência em situação de vulnerabilidade, um programa que ele surgiu a partir dessa mobilização social das próprias pessoas com deficiência. Então, a gente vê que toda crise acaba gerando um fortalecimento dos grupos, né, que estão envolvidos, mas por uma causa que gera dificuldades também para esse grupo, né? Em relação às empresas, na questão da pessoa com deficiência, as empresas sempre tiveram um papel muito importante, porque a partir da legislação, que é de 1991, vai fazer 29 anos agora, no dia 24 de julho, né? A partir dessa legislação que define os percentuais, e a partir do momento em que as empresas começaram a ser cobradas, né, até com multas e punições, as empresas também começaram a fazer uma pressão no sentido das políticas públicas, das escolas inclusivas, e puxar as próprias pessoas, os próprios profissionais com deficiência também dentro dos seus quadros, para que elas cresçam na carreira, mesmo que isso ainda esteja muito lento. Então, as empresas têm esse papel fundamental, que também isso a gente percebe muito mais fortemente nesse grupo pequeno de empresas que participam desses movimentos, que participam da rede empresarial de inclusão social, que apoiam essas iniciativas, que participam do guia, né? Então, à medida que uma empresa se dispõe a preencher um guia de autoavaliação e de avaliação pública, ela já demonstra um compromisso e uma vontade de incorporar a inclusão na sua cultura organizacional. Isso puxa a régua para cima. E eu considero muito positivo, assim, que de um ano para outro, mesmo tendo dados bem preocupantes em relação às pessoas com deficiência, em relação à inclusão das pessoas negras, eu vejo que, assim, é um movimento crescente, né? Então, a gente espera que hoje esse grupo, que ainda é pequeno,
seja cada vez mais inspirador e motivador, né, para as outras empresas. E a gente viu um exemplo esse ano, dia 22 de maio, nós promovemos o primeiro encontro no Brasil de presidentes de empresas, mesmo nesse momento do isolamento, né, da crise, de presidentes de 6 grandes empresas multinacionais que pararam para formar o conselho de CEOs da rede empresarial de inclusão social e pararam para se dedicar para esse tema, para aprender sobre o tema e colocaram o seu tempo e a sua energia e as políticas da empresa para o tema. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu nesse porte. Isso já é um sinal muito relevante de que a gente tem alta liderança também interessada no pilar das pessoas com deficiência. Ainda é pouco, mas é um sinal claro de que estamos avançando, né? E então a gente espera, né, que esses exemplos sejam cada vez mais naturalizados, a convivência com a pessoa com deficiência, a questão da inclusão dos profissionais com deficiência, com esse movimento, com o fortalecimento, com a renovação do movimento das próprias pessoas, nós pensamos que isso vai ser muito positivo para a sociedade. E em relação ao teletrabalho, temos alguns aspectos também que colocam a pessoa com deficiência numa situação de menos acessibilidade. Então, todos os recursos, isso que o Daniel mencionou, né, a gente não sabe como é que a pessoa, que recurso que ela tem para ter uma estação de trabalho dentro da sua própria casa, uma estação de trabalho acessível. As reuniões também, elas precisam ser acessíveis, então a gente já tem formatado vários cursos nesse sentido para orientar as pessoas a realizar a reunião com intérprete de Libras, com descrição, enviando antecipadamente a pauta da reunião para que as pessoas consigam acompanhar e se preparar para participar, e tem a questão do recurso mesmo, da internet, né? Esse investimento que a pessoa vai ter que fazer, isso tudo já tem sido pauta de discussão, né, nesses fóruns que nós temos trabalhado. E também tem um outro aspecto que nós temos visto aparecer, que é o family office, né? Então, várias pessoas têm relatado a experiência de conviver com familiares que têm deficiência. E isso, às vezes, impacta nas reuniões. Por exemplo, uma pessoa tem um irmão que é autista. No momento em que ele tem uma crise, ela precisa parar a reunião para ir atender o irmão, né? Então, tem várias questões que vão surgindo. E no aspecto da violência doméstica, que infelizmente é um lado que tem aparecido cada vez mais, as pessoas com deficiência estão no grupo das mais vulneráveis em relação à violência doméstica, né? Especialmente as mulheres. Então, isso tudo se acentuou e todos esses temas serão incorporados também nas nossas pautas a partir de agora. Obrigada, Ivone. Acho que também, né, assim, a partir do que você traz, a gente tem várias questões, né, a aprofundar, e aí eu destacaria esse elemento do papel da liderança que você trouxe, né? O quão importante é não só o compromisso, mas o engajamento dessa liderança para pensar as questões que são pertinentes a um determinado público, né? E a gente tem verificado, eu acompanho de alguma maneira o engajamento dos CEOs que participam da REIS, né, da Rede de Inclusão Social, e quão importante isso é também para fazer com que haja avanço, fazer com que haja progresso das empresas com relação aos diferentes temas, né? E aí acho que também que eu destacaria da sua fala, né, o quanto a crise, né, de alguma maneira, ela impulsiona e nos força a pensar outras soluções, né, a ter uma nova visão sobre o que
a gente enxerga como uma única realidade possível, né? A gente, de alguma maneira, está sendo forçado a repensar, a rever, né? E isso é importante que a gente leve em consideração uma visão inclusiva, né? A gente criar novos modelos que sejam acessíveis, que sejam inclusivos, né? Antes de passar a palavra para o JP, a gente está, né, no link do YouTube, então fica o convite para quem quiser enviar algum tipo de pergunta para a segunda rodada, né? A gente vai recebendo as perguntas também. Já nos perguntaram se o material que foi apresentado, se ele vai ser compartilhado. Sim, a gente vai compartilhar os slides para quem tiver interesse, para quem está na lista de inscritos para essa atividade. Se não, se você não se inscreveu, a gente pede que nos informe seu e-mail, né? E a gente, sim, disponibiliza esse material para vocês, tá certo? Eu vou passar, então, a palavra para o JP Polo, para fazer as suas considerações também, né? Comentar os resultados, trazer a sua visão sobre como, né, a gente observa que tanto a questão racial como a questão LGBTI+, elas estão num tempo diferente, né, de apropriação por parte das empresas, então elas estão, se estão começando, elas estão ainda mais, né, são ações ainda mais incipientes quando a gente olha para essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero, né, e aí para você compartilhar com a gente sua visão, tanto com relação aos resultados, como também, né, como que vocês estão trabalhando, enxergando esses temas no momento que a gente está vivendo. Boa tarde, Ana. Obrigado, eu que agradeço, né, estar aqui com vocês todos e todas. É sempre uma inspiração, Daniel, Margarete, Ivone, vocês aí do Ethos, em nome da Ana. É muito bom também a gente ver, né, a segunda edição do Guia, como bem disse o Daniel, Guia é um ótimo nome, né, que realmente vai poder aí abrir oportunidades, mostrar caminhos para que as empresas que não estejam trabalhando, ou aquelas mesmo que já estão aí com algum programa de diversidade, mesmo que incipiente no início, possam aí descobrir possibilidades, benchmarking, boas práticas, né, para que esse tema ele seja cada vez mais inserido na estratégia da empresa, né? Como bem disse a Ana também no início, acho que essa é uma palavra fundamental para que isso ganhe profundidade, para que essas agendas todas elas possam ser desenvolvidas realmente nesses ambientes corporativos que estejam ligados à estratégia. Antes até de responder as suas perguntas, Ana, só fazer um adendo aqui, estaria o Reinaldo Bugarelli, estou aqui representando o fórum no lugar dele. Junho é um mês bastante complicado e cheio de eventos devido ao mês do orgulho LGBT, então a gente teve que fazer essa alteração de última hora, mas com certeza ele está aqui animado, né? Não presente, mas com certeza estava muito animado com a participação. Sobre os resultados que a gente vê aí do exame, né? Legal ver, por exemplo, a PwC, né? Hoje como destaque, na sequência SAP, que foi destaque, inclusive, do ano passado. E como bem lembrou você, a gente vê aí, né, uma disparidade, muitas vezes, dentro dessas 4 dimensões. A LGBTI+, acaba tendo aí um pouquinho mais de início, né? A gente percebe que muitas estão iniciando ou, às vezes, não tem uma estruturação das suas ações e de como metrificar, por exemplo, como acompanhar essas métricas, os resultados, né? E esse, aliás, acho que é o que eu queria destacar, inclusive, de um dos grandes pontos, né? A gente vê, né, um impacto, né? O fato da identidade de gênero, né? E as questões todas ligadas à orientação sexual, né? O não perguntar ou perguntar, se perguntar, então essa é a grande questão em relação, né, como a gente demograficamente conseguir medir, né, se existem pessoas LGBTI+, dentro das nossas companhias, se elas estão chegando, né, ou se elas estão indo embora, por exemplo, né, a dificuldade dessas métricas, por questões legais, inclusive, né, de não perguntar, é uma grande questão. Inclusive, né, a gente tem discutido isso no âmbito do Ethos também, né, na preparação, dando os spoilers aí, Ana. A gente está aí nesse preparo do guia temático Ethos, né, inclusive, e essa é uma grande questão, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho, com outros parceiros que nós estamos aí reunidos, pensando em como fazer isso, né? A questão é,
Em não conseguindo ter esses números, a gente não deve, então, tratar desse tema, né? Se a gente não consegue medir e saber quem são essas pessoas, então elas não existem, então a gente não trabalha esse tema. Pelo contrário, né? A gente, no âmbito do fórum, nesses 7 anos de fórum, e aí dentre essas iniciativas também a gente percebe, né? É o mais novo, né? Dentre as iniciativas que estão aqui presentes, por exemplo, que mostra até, inclusive, né? Traduz um pouquinho da morosidade que isso acabou vindo para as agendas das empresas. O que a gente tem discutido é isso, vamos trabalhar, sim, essas pessoas existem, né, mesmo que se a gente não consiga medi-las, né, mas quando a gente trabalha diversidade e inclusão, nós estamos trabalhando, obviamente, os números, e eles são importantes, e a gente está querendo cada vez mais criar esses espaços acolhedores para que essas pessoas possam se declarar LGBTI+, inclusive, mas quando falamos de diversidade e inclusão, falamos não só da demografia, mas falamos também da qualidade dessas relações, né? Então, é nesse ponto que a gente tem trabalhado bastante, inclusive, né? Para que a gente tenha esse aumento da demografia, para que a gente possa saber que essas pessoas são, né, gays, lésbicas, trans, bissexuais, não binários e tudo mais, nesse mais que vem aí dentro da sigla, a gente tem que trabalhar esses espaços para que a gente entenda eles como, primeiro, que a empresa seja uma empresa que mostre aí isso como um valor, né? Enfim, ter essa população, enfim, entender essa população como algo que vai trazer resultados positivos, isso a gente vê lá, né? Como um dos grandes temas, 91% das empresas querem buscar, a partir do trabalho de diversidade, resultados positivos, entender que essa população vai trazer esses resultados positivos. E de que maneira? Obviamente, aí são tantas pesquisas que nós temos mostrando, né, a questão de inovação, de clima, né, que é um dos grandes temas também ligados aí, que aparecem dentro do Guia Exame, né, e também na atração e retenção, né. Hoje, dentro do fórum, por exemplo, a gente tem trabalhado muito, um dos grandes temas dentro aí da linha de RH, principalmente do comitê de RH, é trabalhar a carreira, né? A gente vê ainda poucos presidentes, né? Ou então pessoas aí no segundo escalão, da alta liderança, poucos são aqueles abertamente LGBTI+, né? Será que não existem? Né? Ou será que eles não se declaram? Entendeu? O que tem acontecido? O que tem acontecido nesse meio de caminho também, né? Então, trabalhar esses temas dentro da empresa, com certeza, atualmente, nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, vem fortalecer também esses valores, né? E quando a gente fala de valor, se isso é um valor junto à empresa, isso também é um valor e que vai influenciar as suas próprias escolhas, né? Então, a partir do momento que eu desenvolvo esse programa, ou seja, que eu alio tudo isso à minha identidade organizacional, né? À minha cultura, acima de tudo. E também eu entendo que isso é algo básico a ser feito, né? Dados os números que nós temos, por exemplo, no Brasil e no mundo, mas o Brasil aí liderando as mortes, né, de pessoas LGBTI+, sobretudo pessoas trans e travestis, né, a gente tem que realmente olhar para isso e fazer um trabalho sobre isso, né? O PwC tem aí, por exemplo, nesses destaques até, a gente pode trazer a PwC com um trabalho muito forte junto às feiras, junto a lugares, né, que fazem desenvolvimento, esse desenvolvimento também interno através de mentorias, né? O que a gente tem dito é isso, buscar em novos lugares, né? Mostrar a cara da empresa em novos lugares, né? Para que a gente possa atrair essas pessoas, para que essas pessoas, né? Que essa população LGBTI+, entenda que aquela empresa, sim, valoriza e me quer ali dentro, isso vai criar um match, vai criar aí uma atração também, que vai fazer com que, obviamente, a gente tenha aí, demograficamente, um aumento dessa população LGBTI+, né? Acho que uma questão importantíssima também nesse momento de pandemia, né, que a gente tem visto bastante, é isso, a desigualdade é algo que cresceu, né, o impacto, né, a gente pôs uma lupa em relação a isso, e uma lupa também junto a essas populações todas, né, que historicamente foram excluídas, né, e são afetadas, obviamente, pelo vírus, né, o vírus revela todas essas desigualdades e dá um grifo, acima de tudo, em todas essas pessoas, essas populações. Além do medo, obviamente, do desemprego e do próprio vírus, né, que isso é a tônica hoje em dia na nossa sociedade, na questão LGBTI+, a gente vê alguns aspectos específicos, né? Por exemplo, muitas pessoas LGBTI+, não encontram no espaço familiar
um espaço de acolhimento, né? Muitas vezes tiveram que sair das suas casas para poder viver a sua sexualidade plenamente, e hoje em dia tiveram que retomar ou conviver ou estar num espaço que isso não é abertamente tranquilo, né? Existe a violência também, né? Existe também a segurança psicológica que acaba se esvaindo nesses espaços, né? E muita gente vê isso, né? Relatos de pessoas LGBT+, nas empresas dizendo, na empresa, naquele espaço empresarial, junto ao grupo de afinidade, onde se tem um programa, se fala sobre o tema, né? Quando o tema é colocado na mesa principal da conversa, a gente percebe que essas pessoas diziam: a empresa é o lugar onde eu posso viver plenamente a minha sexualidade, não na sociedade, não na minha família, não nos outros lugares que eu frequento, né? Então, isso tem sido uma questão grande também em relação à população LGBT+. Pessoas que, por exemplo, antes participavam ativamente dos grupos de afinidade, das discussões de diversidade, muitas vezes no teletrabalho tem que, de alguma forma, se eximir, se excluir disso, né? Porque a família ou alguém que esteja ali não pode ver que essa pessoa está discutindo, não pode tranquilamente participar dessas ações, por exemplo, né, essas ações virtuais que estão acontecendo. Então, isso é uma atenção que as empresas, né, que os programas de diversidade vão ter que ter. Obviamente, como eu falei de segurança psicológica, né, a gente também verifica historicamente o número de aspectos de depressão, ansiedade, até mesmo suicídio da população LGBTI+, ela é muito maior se comparada a uma população não LGBTI+, né, de pessoas com outras orientações sexuais que não gays, lésbicas, enfim, todo esse grupo, mas também em relação à identidade de gênero, pessoas trans e travestis também tem uma incidência de suicídio muito grande. A gente tem visto isso nesse aspecto, né, de crise sanitária, crise política, crise econômica, isso se acentuar e se tornar cada vez mais grave, né? Então, e uma atenção que a gente tem que ter é de cada vez mais manter, né? Considerar a voz dessas pessoas, né? Como a gente vai fazer isso a partir dessas reuniões que acontecem virtualmente, né? De todos os contatos virtuais, como a gente pode manter que essas vozes realmente continuem sendo escutadas, não só nos seus grupos, mas também no dia a dia da empresa agora, né? De uma maneira virtual, por exemplo, né? Ou a gente tem falado muito do fortalecimento dos grupos de afinidade, né? Que são esses grupos onde essas pessoas, quando podem, encontram esse apoio psicológico, inclusive, entendeu? Esse apoio entre as outras pessoas, né? A solidão entre a população LGBTI+, nesse sentido também, ela é muito forte. Já era, né? E agora também, numa sociedade extremamente LGBTI-fóbica, na qual vivemos, né? A solidão já era um grande tema que também tem se acentuado. Então, o voluntariado, por exemplo, tem sido um caminho, muitas vezes, né, de a gente poder colaborar com essa população, não só a população interna, mas a população na sociedade, a população LGBTI+. Então, é algo que a gente tem visto, né, caminhos, escolhas das empresas, considerando essa população LGBTI+, seja no seu voluntariado empresarial, seja no seu investimento social privado, né? E outra coisa que é importante aí em relação às pessoas trans e travestis, né? A gente tem aí uma quebra de paradigma, né? Nos últimos anos, esse é um grande tema e as pessoas têm entrado no mercado formal de trabalho, nessas empresas, principalmente as empresas que estão aí no fórum, como disse a Margarete, ainda é um grupo, né, exemplar, mas aí ainda é muito pequeno, né, e os números, obviamente, dessas contratações ainda são pequenos, mas é isso, a partir dessas contratações a gente vem discutindo algumas coisas, né, então tratamento e as hormonizações dessas pessoas, né, como a gente tem feito isso, né, sem que a pessoa possa, por exemplo, transitar livremente, né, ou então a pessoa estava iniciando o seu tratamento, o seu processo de transição aí e tudo mais, como a empresa também vai ter que olhar para isso e olhar com cuidado, né? Porque isso traz várias questões envolvidas, não só as familiares, mas as internas, as psicológicas, as emocionais também. Então, são alguns aspectos importantes, específicos, relacionados a essa dimensão LGBTI+, que a pandemia vem aí revelando, né? Algo que, na verdade, já existia, né? E hoje em dia ela ganha aí grifos, criam novos contornos, né? E, obviamente,
no âmbito do guia, sempre com esse olhar interseccional, né? Quando a gente fala de LGBTI+, a gente está falando de homens, de mulheres, a gente está falando de pessoas trans, então a gente tem a questão da identidade, obviamente a questão racial é fundamental, né? Então, tanto é que isso é um dos grandes destaques que a gente traz aí em relação ao fórum, que é isso, o recorte racial deve ser sempre levado em consideração. Obviamente o de gênero, são os dois grandes, assim, que a gente coloca aí junto à questão LGBTI+. E, obviamente, né, tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão, e isso tudo tem que ser cada vez mais cuidado. As empresas que já estavam, como disse bem a Margarete, que já estavam com programas aí intensos, estruturados, né, tendem a passar melhor, porque já estavam olhando para tudo isso. Aquelas que não vão patinar um pouquinho mais. Então, cabe aí um trabalho de todos, né? Nós aqui, como a gente tem visto aí a busca de empresas em relação aos movimentos, pelo menos ao fórum, é isso, nessa busca eu tenho que fazer, eu já queria fazer, eu não quero parar, como eu faço para não parar? E é isso, como eu faço para não parar? Vamos aprender juntos e dar continuidade. Obrigada, JP, pelas suas considerações. Acho que é bem importante isso que você trouxe no finalzinho, né? Pelo menos da parte do Ethos, a gente verifica, eu imagino que nas outras organizações isso esteja acontecendo, né? Mesmo vivendo crises e pandemia, empresas buscando, tentando se engajar, entender o que elas precisam fazer, né? E eu acho que também, aproveitando o que você trouxe na sua fala, né? Como trabalhar, implantar a diversidade nisso que a gente está vivendo, né? Assim, sem pensar numa caixinha ou em algo que seja fechado, né? Pelo contrário, precisa ser dinâmico, né? Eu acho que essa crise, de alguma maneira, está ensinando a todos nós a sermos flexíveis, a termos uma outra dinâmica, né? No sentido de dar passos, né? No tempo em que a gente está de fato vivendo, né? Você mencionou a questão, né, do valor para o negócio, da cultura. Acho que é sempre importante ter esse olhar mesmo, né? A diversidade, como a gente fala, a diversidade e inclusão, né? Ter essa combinação, não só uma maior representatividade, mas também ter essa, de fato, né, permitir a sensação, o pertencimento das pessoas, né? E aí, aproveitando que você mencionou que a gente está desenvolvendo um novo guia, né? O guia dos indicadores éticos em parceria com o Fórum e com o Ministério Público do Trabalho. Na semana que vem a gente vai ter uma atividade no dia 30 para discutir, para conversar sobre esse guia também, mais especificamente, porque a gente está no processo de consulta pública. A gente vai abrir o processo, na verdade, de consulta pública no dia 30, e vai ser também uma outra oportunidade para a gente conversar sobre isso, os desafios e a questão, né, da promoção dos direitos LGBT e mais. Nós recebemos uma pergunta aqui, que foi direcionada para a Ivone, do Vinícius Nascimento. Ele fala que achou muito interessante o conceito de family office, que você trouxe. Como você acredita que devemos trabalhar essa pauta com a liderança, considerando a urgência desses temas de diversidade e inclusão? Eu vou pedir para a Ivone responder, e aí depois a gente retoma com os demais panelistas. Muito legal, Vinícius, obrigada pela pergunta. Então, o que a gente tem visto de boas práticas nesses casos, e não só nesse caso, mas também em várias outras situações que requerem uma atenção especial, né? A gente sabe, como a Margarete mesmo falou, da jornada dupla, tripla, e eu sei até de mães que começam a trabalhar às 9 da noite e param às 4 da manhã, que é um absurdo, né? E depois acordam às 7. E isso tem acontecido também nas configurações familiares em que as pessoas não têm um local reservado, não têm uma estação ou não têm um notebook, né? Uma condição de trabalho mesmo. Então, tudo isso é novidade e está sendo olhado. O que a gente tem visto de boas práticas, né, até a gente começamos agora a divulgar essas boas práticas numa campanha dos canais de comunicação da rede,
um acompanhamento ativo, né? As empresas estão criando áreas e que fazem uma ligação, um acompanhamento mesmo, não esperam vir a demanda ou o problema, elas começaram a fazer pesquisas sobre bem-estar, sobre condições de acessibilidade, sobre as necessidades específicas das pessoas com deficiência, né? E para que a empresa também contribua com essa formação. A gente sabe que desde o início do isolamento, várias empresas já fizeram um código, né? Já distribuíram para os seus profissionais códigos, algumas foram além, deram orientações sobre como que você pode organizar esse espaço. Algumas enviaram as cadeiras logo no início, as estações de trabalho logo no início para as casas das pessoas. Então, tem tido vários exemplos de boas práticas. O que eu considero assim, muito importante é esse de ser ativo, né? De você não esperar acontecer um problema, ou a pessoa pedir demissão, ou ela ficar doente, mas de já ser ativo e começar uma ação de conhecimento de o que está acontecendo na vida dessa pessoa e como que a empresa pode levar esse conjunto de dados para tomar decisões para esse novo momento, né? No caso da pessoa com deficiência, só acrescentando mais uma questão que eu tenho visto cada vez mais, ouvido, né, das pessoas falando, é que esse isolamento social que todo mundo que tem condições de praticar está passando por ele com alguns incômodos, é a realidade das pessoas com deficiência sempre, né? Então, isso não é novidade para as pessoas com deficiência. O que é novidade é ela ter que desempenhar da mesma forma, muitas vezes sem os recursos de acessibilidade que ela tinha dentro da empresa. Eu vou aproveitar, Ivone, a gente já está chegando quase ao final, né, dessa nossa sessão, pedir que você faça as suas considerações finais e pedir o mesmo para a Margarete, para o Daniel e para o JP. Tudo bem? Bom, eu quero agradecer o espaço, né, e a oportunidade que a gente tem de trazer essa discussão de uma forma mais profunda e elevada, sinergicamente. A gente falou de alguns pilares, mas não tem como, a gente vai encontrar e encontra, né, pessoas que são pessoas trans, uma mulher trans, negra, com deficiência, então todos os pilares em um só, a gente segmentou aqui só por uma questão didática, né, mas é muito importante a gente ter esse olhar. Eu acredito muito que a inclusão da diversidade vai ser incorporada de tal forma nas empresas em que ela vai substituir a área que hoje é chamada de RH, gestão de pessoas, gestão de talentos, gente, o que for, porque as pessoas são diversas, né? Então não faz sentido ter dentro da área de pessoas um setor de diversidade. Eu acredito muito que vai ser breve o momento em que a gente vai ver essa unificação. E espero mesmo que as empresas que figuram no guia sejam inspiradoras para outras empresas também começarem a adotar as práticas, né, as boas práticas. Posso me despedir aqui, Ana? Nós não combinamos a ordem. Peço desculpas pela minha neta ter entrado aqui, hoje é dia da avó. A gente está formando uma rede afetiva na família para se auxiliar. A gente tem bebês pequenos, meus filhos e as minhas noras estão exaustas, assim. Então, como a gente está sem apoio, e então, como não é possível deixar de trabalhar, eu incluí aqui, mas acho que fez parte da conversa, né? De ser afetivo, inclusivo. Então, desculpa por isso, não foi desrespeito de jeito nenhum, eu não quis cancelar e os bebês estavam aqui em casa. Eu queria finalizar agradecendo de novo, eu adoro ouvir Ivone, Daniel, JP falando e a Ana, poderia ficar aqui, a gente acaba se encontrando sempre com pressa, né? A gente podia combinar só uma conversa, né, para trocas, porque agrega muito, né, esses olhares complementares. Fico feliz da gente estar conversando sobre essas empresas pioneiras, né? Eu trabalho no mundo corporativo há mais de 30 anos e fico tentando
como psicóloga, entender quase essa alma, né, corporativa, os caminhos, as atitudes das corporações como comunidade, né? E eu meio que classifico as empresas como um grupo de pioneiras e outro grupo de seguidoras, em todos os temas, né? Então, sempre tem aquelas que vão à frente com o facão, né, desbravando e avançando, mas elas são importantes não só para o crescimento delas próprias, mas também para iluminar os caminhos e os traçados de outras, né, que são as seguidoras, não por isso menos importantes, mas, né, não foram pioneiras, mas a gente, com essas conversas, com o guia, o trabalho que o Ethos vem fazendo, os movimentos todos, a gente tem dado luz para essas empresas pioneiras e a gente já tem resultados tangíveis de que isso é eficaz, né? A gente, ou pelos próprios associados e signatários, que a gente vê a mudança que faz essa troca, essa construção da inteligência coletiva, né? Essa sistematização de conhecimento, mensuração, e também porque assim a gente consegue promover o avanço, né? De querer chegar lá, né? Eu acho que a gente está... A questão da diversidade e inclusão, como a Ivone falou, eu também acredito que em algum momento essas questões vão ter que estar, né, instaladas, né, de forma transversal na cultura da organização, não vai precisar ter uma área cuidando disso, mas aí, porque nós, na verdade, ainda penso que a gente trabalhar com D&I nesse momento, né, no ano 2020, é um gap civilizatório, né? Nós fizemos muitas coisas muito erradas para trás, né? Geralmente, quando eu converso com jovens, né, porque a geração mais jovem parece que está nascendo com o botãozinho já do mindset, né? Esse esforço todo que a gente fica fazendo de sensibilização, de mudança de mindset, vieses e isso, né, para a geração de 30, 40, 50, essa moçada parece que já nasce, né, com esse olhar transformador. Acho que foi assim, a Ana, que também trabalha nessa área de sustentabilidade e responsabilidade social, vai poder reconhecer isso. No momento da sustentabilidade corporativa entrar fortemente nas empresas e nas famílias, né, envolvendo mudança de atitude, de hábitos, jovens foram muito importantes. Eram eles, muitas vezes, que falam: mamãe, não joga esse plástico, a gente pode usar esse aqui, né? E na empresa a mesma coisa. Acho que agora, de novo, acho que diversidade e inclusão, os jovens são nossos aliados, né? Muitos CEOs falam para mim: menina, minha filha não me deixa abrir a boca. Tudo que eu falo, ela fala que eu sou preconceituoso, que eu sou racista, que eu não aguento mais ouvir isso. Aí eu brinco com ele: bom, então temos que mudar, não é só a filha que tem que mudar, na verdade é nós. Então, assim, acredito muito, eu sou meio poliana também, porque essas mudanças são muito intensas e a gente tem que acreditar e tangibilizar as mudanças que a gente consegue, para a gente ter energia de continuar fazendo, né? Eu tenho a crença e vejo notadamente na vida das mulheres, nas transformações que a gente está vendo nas famílias, nas relações, a questão de pessoas com deficiência, negros e negras, a gente tem feito um esforço imenso para colocar esse tema na pauta. Eu acho que teve aí um avanço muito grande, a questão LGBTQI, ou seja, essas coisas estão avançando e eu tenho o prazer imenso de fazer parte dessa dinâmica, né, da sociedade e ajudar as empresas nesse caminho. Então, super obrigado de novo e contem comigo sempre que a gente puder conversar sobre o tema. Bom, então vou aproveitar também, agradecendo de novo aí. Eu acho tão importante que haja uma série histórica, né, Ana? Pensando que estamos aí numa segunda edição, mas o quanto ter uma série histórica vai ser importante no cenário brasileiro, né, para que seja possível acompanhar a evolução que já foi possível notar de uma edição para outra, né? Então, acho que isso acaba tendo essa função também, que é bem importante, né, para que a gente possa acompanhar isso. E também queria só aproveitar para falar, não falei da primeira vez, da questão do empreendedorismo, que é um dos itens em que a gente vê ainda um engajamento menor no apoio, e o quanto é importante, particularmente falando de equidade racial, principalmente das mulheres negras, que muitas vezes vão para o empreendedorismo, nem é por uma questão de sonho, e aí há uma discussão para ser feita também,
Às vezes a gente discute com a Feira Preta, a Adriana Barbosa, um pouco desse cenário que às vezes é quase algo de um empreendedorismo compulsório, e aí não é esse que é o interessante, mas é interessante quando se é possível ter o empreendedorismo que vem do sonho de iniciar algo, né? O sonho de botar uma ideia em prática, e quando isso, pensando nas grandes empresas, pode ter um apoio também importante delas, acho que ter um olhar, acho que é algo a ser discutido, a cadeia de valor como um todo tem uma importância grande, né? Pensar aí os fornecedores, acesso a crédito, que também é uma discussão que até eu vou participar em alguns dias aí, junto com o pessoal da FGV, de Raça e Mercado lá, que está fazendo uma discussão, a Márcio Macedo, Edgar, enfim, e o quanto que isso pode crescer também, ter um lugar, seja pelas próprias empresas ou seus institutos, enfim, é muito importante essa discussão também. E dizer que é isso, também noto uma boa parte dessa juventude, quem dera fosse... Me ouvem? Agora sim. Eu falava que a gente tem esse desenvolvimento de lideranças com jovens, tem um grupo muito bacana, de 50 jovens em São Paulo e Salvador. Mas, infelizmente, também tem outro lado, que são também jovens que hoje estão ligados a ideias também de movimentos muito mais complicados, né? Movimentos e que muitas vezes também contrariam, né? Equidade, diversidade, numa radicalização, mas por isso que é importante que a gente faça essas discussões em vários ambientes, não só naqueles dos iniciados, né? Que a gente possa cada vez mais ampliar, e a gente já nota isso de uma edição para outra do guia, e acho que tem um papel na sociedade como um todo também, afinal, também o mundo empresarial está no mundo geral, digamos assim, é importante que se conecte, né? A gente trabalhar nesse sentido, e então agradecer mais uma vez a oportunidade, que a gente siga trabalhando juntos em outras edições aí. Minha vez. Eu tenho costumado falar que a gente sempre usava a palavra amanhã para designar o futuro, né? E eu falo que nesses momentos atuais o amanhã realmente é o futuro, né? Porque amanhã tudo já mudou, as coisas são diferentes, né? Nesse tripé que a gente está vivendo de crises, né, sanitárias, econômicas e políticas aqui no Brasil, então as coisas têm mudado com muita força, muita rapidez, né? O mundo VUCA, né? Da volatilidade, né? Da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, ele se pôs realmente agora, e diversidade realmente, quando pensado estrategicamente, é uma base fundamental, né? Como disse a Margarete, ele vai transitar em todas as áreas, tem que ser dessa maneira, e ele vai te dar a base aí, porque ele vai olhar para o humano, ele vai olhar para as relações e para as mudanças que estão acontecendo atualmente. Então, se puder dar algumas dicas ou alguns olhares, né? Talvez amanhã mude, né? Tudo, porque amanhã já mudou. Mas é isso, o que a gente tem percebido fortaleça esses grupos internos. Se você já tem essas pessoas LGBTI+, negras, pessoas, grupos de mulheres, de pessoas com deficiência, fortaleça, escute essas pessoas sempre, né? Valorize a escuta dessas pessoas, desenvolva, né? Que esse momento de medo total que a gente vive em vários aspectos, né? É o momento da gente fazer essa retenção, de que esse engajamento seja maior, que a gente realmente, né? A população vai olhar para as nossas marcas, para as nossas empresas atualmente, para ver o que elas estão fazendo nesse futuro que é o amanhã, né? Que é o dia 24 horas depois. Então, se posicione em relação a isso, fortalecendo esses grupos, desenvolvendo a liderança também, para que tenha um olhar cada vez mais inclusivo, cada vez mais aliado a essa causa, e é uma palavra que a gente usa muito quando a gente fala da questão LGBTI+, são as pessoas aliadas, né? Que eu não faço parte desse grupo, mas eu sou a favor, eu sou pró a causa, né? Eu entendo e faço parte disso, então fortaleça tudo isso para que a gente consiga aí, de uma melhor maneira, passar
por todas essas turbulências e conseguir aí estruturar, fortalecer cada vez mais os nossos programas, tá? Mantenha o tema vivo, tá? Se você não tem, é hora de começar. Se você já tem, vamos aprofundar. E só uma coisinha para finalizar, agradecer, obviamente, estar aqui com vocês é sempre uma alegria, mesmo. Agradecer o Ethos, a Exame, né? Que seja realmente uma série histórica, como bem disse o Daniel, que a gente consiga ver cada vez mais com participação de mais empresas, né? E que aquelas porcentagens sempre sejam melhores, né? Quando a gente olhar para o Exame. E em inspiração aí da live que nós vimos da Reis com os presidentes, aproveitando o mês Orgulho LGBTI+, o Fórum também faz amanhã, às 6 da tarde, uma live com os presidentes, com 3 presidentes, na verdade, participantes de empresas participantes do fórum, inclusive, né, valorizando o Guia Exame. Então, a gente vai ter, na verdade, o Charles, que é o presidente da KPMG, que vai estar recebendo aí essa live, mas a gente tem como convidado o Fernando Alves, que é o presidente da PwC, né, que é o destaque deste ano, e Cristina Palmaca, que é a presidente da SAP, destaque aí na questão LGBTI, no ano passado do Guia Exame. Então, quem vai mediar vai ser o Fabian Gil também, que é do nosso conselho consultivo, e também foi presidente da DAO, e, obviamente, o nosso grande MC, Reinaldo Bugarelli, estará lá para receber vocês, tá bom? Obrigado, amanhã às 6 da tarde. Pesquisa nas nossas redes sociais, que ali tem como se inscrever e tudo mais. Estaremos aguardando vocês. Obrigado mais uma vez. Beijos. Obrigada, JP, Ivone, Margarete, Daniel, assim, me somo a os desejos, né, os bons desejos de que a gente siga juntos, né, na construção desse processo com as empresas. É muito bacana e importante, né, a gente ter esses espaços para conversar, para estarmos juntos. A gente tem um plano de seguir, né, ao longo do segundo semestre com mais debates, aproveitando, né, os resultados do guia, algumas discussões mais específicas. Então, já fica aqui o convite a vocês para a gente voltar a conversar, né. Nós iniciamos, a partir da semana que vem, a conferência Ethos, num novo modelo esse ano. Ela passa a ser totalmente virtual, sempre às quintas-feiras, à tarde e à noite, a gente tem atividades, e a ideia é que a gente volte a conversar sobre o guia, sobre diversidade nesse espaço também, né? A gente vai alinhando, vai tratando disso. Agradecer as pessoas que nos acompanharam, né, pela transmissão do YouTube, pela participação, por estarem, né, interessados. Eu vi que há bastante interesse em receber o material, eu acho, né, entendo a partir daí esse interesse em dialogar com a gente mais também sobre diversidade e inclusão, né? Então, obrigada por terem participado. O Ethos está sempre de portas abertas para as empresas, para as organizações que querem trabalhar os diferentes temas. Né, posso dizer que isso se dá com a Reis, com o Fórum Empresas de Direitos LGBTI+, com o Movimento Net 360, com o CET, né? Com certeza sempre abertos para o diálogo e para a construção coletiva. Então, muito obrigada pela participação e uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.